Olá, bom dia, tudo bem? Eu já posso dizer que o filme 2 foi bem mais legal que o filme 1. Primeiro, porque eu não criei expectativas, então tivemos boas surpresas. Segundo, que por já ter assistido o primeiro filme e ter uma ideia de que tipo de filme era, o filme 2 ficou muito mais legal, porque eu sabia o que esperar. Vamos começar pela sinopse, caso você não tenha assistido o filme e não saiba do que eu tô falando. Rua do Medo 1978 é a continuação de Rua do Medo 1994, tem um vídeo no canal. No final do primeiro filme, os personagens conhecem uma pessoa que sobreviveu ao ataque da bruxa e vão atrás dessa pessoa pra tentar entender o que tá acontecendo. Ziggy e Cindy são duas irmãs que estão passando as férias de verão em um acampamento, e Ziggy é a irmã mais nova e rebelde, enquanto Cindy é a irmã mais velha e responsável. Nesse acampamento está Shadyside e Sunnyville, que são rivais, cidades rivais, e vão participar de um jogo chamado Guerra das Cores, onde eles se enfrentam. Tudo dá errado quando um assassino ataca o acampamento e muitos mistérios começam a aparecer. A partir daqui, temos spoiler. Eu gostei muito mais dos personagens do segundo filme do que do primeiro filme. Eu torci muito mais pra eles. E alguns desses personagens estavam ali só pra serem odiados. Tinham uns bem estereotipados, mas foi legal porque eu sabia que ia ter esse tipo de personagem nesse tipo de filme. Por ser um filme slash, eu imaginava que tivessem personagens assim, então não foi tipo, ai meu Deus, estereótipos, foi tipo, claro, estereótipos. Ziggy é uma das protagonistas, assim como a irmã dela, e aqui vai talvez um grande spoiler. Eu vi algumas pessoas surpresas quando descobriram que ela era a irmã que tinha sobrevivido e não a Cindy. Só que isso tava meio óbvio no trailer, vocês não acham? Dá pra ver que a Ziggy é o foco maior, até porque ela é a primeira que aparece e o trailer basicamente gira em torno dela. Talvez por ser a atriz mais conhecida também, né, pode ser, mas sei lá, pra mim ficou meio claro que ela era a sobrevivente. No final do filme, o Josh ainda fala, ué, então era você, a Ziggy, esse tempo todo? Sim, Josh, era ela. Como você não sabe? Você não é investigador? Como você não sabia dessa informação? Mas eu entendo a confusão, porque no primeiro filme, a Ziggy, ela aparece como C. Berman, e aí pensaram que ela era a Cindy, a irmã mais velha, mas na verdade, enfim, ela era a Ziggy. A Ziggy, como eu disse, é a irmã problema e irrelevante. Irrelevante não, tadinha, irreverente. E ela já começa o filme sendo pendurada em uma árvore pra ser queimada, viva, porque acham que ela tá possuída pela bruxa. Já começamos bem. A Ziggy, ela vive no mundo dela, ela é uma pessoa muito fechada, ela não tem muitos amigos porque ela não se dá bem com ninguém, culpa dela também, porque ela é muito arisca, por assim dizer. Ela também não se dá bem com a irmã dela. Ela é uma das protagonistas, mas o mistério do filme em si não gira em torno dela, porque não é ela quem investiga o que tá acontecendo. Eu, sinceramente, acho que muita gente gostou dessa personagem porque conhecem ela de Stranger Things, e eu entendo, né? Você ficou meio familiarizado, até porque, gente, é a mesma personagem, vamos combinar que é a mesma personagem. Então aí o pessoal gostou muito mais porque eles estão acostumados. Eu acho que as personagens são bem parecidas, revoltadas, diferentonas. Ai, ela é Stephen King, essa sombria e descolada. Tá bom, Vitória, de 14 anos. Senta lá. Você não é diferentona, você só é depressiva, tá? É diferente. Eu acho a Ziggy uma personagem ok. Sempre tem esse tipo de personagem em dramas adolescentes. Às vezes de maneira bem ridícula, às vezes de maneira bem ok. No caso da Ziggy, eu acho que é esse exemplo. Ela é legal, porque eu conheço ela de Stranger Things, mas eu acho que a protagonista de verdade, a personagem mais legal desse filme, foi a irmã dela, a Cindy. Pra mim, ela foi uma personagem muito mais interessante, e eu vou dizer por quê. A Cindy e a Ziggy, elas são completamente diferentes. A Ziggy fala tudo na cara, é bagunceira, é encrenqueira, não aceita muita autoridade. A Cindy, por sua vez, é uma arregona. Se você levanta a voz pra ela, ela se encolhe e fala tudo bem. Quer dizer, até certo ponto ela é assim, mas, tipo, de cara, quando você olha pra ela, você não dá nada pra ela. O que eu acho muito legal, é legal quando você não dá nada pro personagem e ele te surpreende no final. Ela também é bem certinha, bem perfeitinha. Eu gostei mais da Cindy nesse filme do que a Ziggy, porque a Ziggy, ela começa com uma personalidade e ela termina do mesmo jeito. Ela, tipo, cria alguns traumas, porque afinal de contas, o que acontece nesse acampamento, meu Deus do céu. Ela cria alguns traumas, ela aprende algumas coisas, mas, por exemplo, vendo ela como uma pessoa adulta, dá pra ver que ela tem exatamente a mesma personalidade. A Cindy, por sua vez, adoro falar por sua vez, ela
começa de um jeito, mas ela muda. Não que ela muda, ela sempre foi diferente, mas a gente não sabia disso, então é uma boa surpresa. A Cindy, ela começa boazinha e ela termina como a heroína da história. A Cindy, ela faz a parte mais importante, por assim dizer, no filme, que é justamente a investigação da bruxa, o mistério. Então, apesar do trailer parecer focar mais na Ziggy, quem faz a trama acontecer de verdade é a Cindy, porque se a gente for parar pra pensar, o que a Ziggy faz o filme inteiro a não ser reclamar, criar briga, beijar na boca e tentar sobreviver. Pronto, ela é só mais uma personagem. A Cindy não, a Cindy foi lá e arregaçou com todo mundo. No começo, a gente só sabe que a Cindy é a irmã da Ziggy, que ela brigou com a sua ex-amiga, que trabalha com ela, inclusive, que ela namora um cara com personalidade neutra, e ela quer um futuro, ela quer ter um futuro porque a família dela tá toda destruída. Mas, enquanto a história vai acontecendo, a gente descobre que ela nem sempre foi boazinha. Por isso que eu falo que ela não era uma coisa e virou outra. Ela não era boazinha. Na verdade, ela tinha uma camada a mais. Na verdade, ela era bem parecida com a Ziggy antes. Ela fazia umas brincadeiras muito loucas, ela se divertia junto com a ex-amiga dela, mas depois que o pai dela foi embora e a mãe dela começou a beber e a vida dela começou a desmoronar, a Cindy percebeu que ela teria o mesmo futuro que as pessoas de Shadyside, ou seja, desgraça, e ela não queria isso pra ela queria um jeito de tentar fugir disso. Então ela começou a acreditar que se ela fizesse tudo perfeito, que se ela fosse perfeita, ela poderia fugir desse destino e talvez ter uma vida boa. Deu pra entender porque ela era daquele jeito, então foi legal acompanhar a jornada dela. Ela começa como uma coisa e ela muda completamente no final e ela vira a heroína. O Nick, gente, o que a gente pode dizer sobre o Nick? Não sei porquê, mas na hora em que esse infeliz me apareceu lá no primeiro filme, eu gostei dele. Não sei porquê, mas eu fui com a cara dele. Talvez porque ele me lembre um personagem de um livro que eu li, de uma série que eu assisti. E não sei porquê, mas eu gostei. Eu fui com a cara dele. E eu sabia que ele seria, de certa forma, importante. Ele não acrescentou nada na primeira história do primeiro filme. Mas mesmo assim, eu fui com a cara dele e eu sabia que ele tinha algum papel importante. Ele não era só... Ele parecia um figurante, ao mesmo tempo que ele não era um figurante. Quando eu vi esse menino no segundo filme, eu falei, é ele, esse safado. É o Nick policial. Eu sabia que era ele. Eu achei ele um personagem simpático. Ele é o personagem herói, vou salvar a mocinha, não sei o que fala exatamente assim. Mas ele é basicamente esse personagem. Mas teve uma hora que eu senti vontade de enfiar um murrão no meio da cara dele. Por quê? Tem uma cena que ele e a Ziggy estão conversando lá, casalzinho romântico lá. Enfim, e ela tá contando sobre a vida dela. Ah, o meu pai me abandonou por uma menina mais nova, minha mãe, ela bebe muito, a gente tá tudo lascado, a gente vai perder a casa, a gente não tem futuro, a gente tá amaldiçoado porque essa porcaria dessa cidade é um inferno. Enfim, história triste. O Nick, ele me tem a cara de pau de virar pra menina e falar que ele também tem problemas. Mas o que acontece? O Nick, ele vai ser o futuro delegado de Sunnyvale. Ou de... É que assim, no filme 1, ele vira o delegado de Shadyside, mas no filme 2, ele vai ser o futuro delegado de Sunnyvale. Enfim, simples, né? Não sei porque eu tô explicando isso. Enfim, mas ele vai virar esse delegado porque o pai dele era delegado. Aí o pai dele morre, falece. E agora, ele vai ser o delegado porque todo mundo quer que ele seja delegado, porque o pai dele... Todo mundo conhece ele, todo mundo sabe que ele é um príncipe encantado. Todo mundo espera que ele seja um grande homem no futuro. Um grande homem, um delegado. Não é grande homem, vai se lascar. Enfim, aí nessa conversa com a Ziggy, que ela conta sobre a desgraça da vida dela, ela chama ele de príncipe herdeiro, porque ele é todo pompom, herói, herdeiro. Aí, ele vira e fala, ser o príncipe herdeiro nem sempre é fácil, porque o meu pai quer que eu seja delegado, que eu siga o legado dele e o futuro da família, mas eu não sei se eu quero isso pro meu futuro. Talvez eu queira ser o cara que lê Stephen King, gosta de aranhas e namora a menina esquisita de Shadyside. Nick, toma vergonha no meio da sua cara, seu safado. Toma vergonha no meio da sua cara. A menina acabou de falar pra você que o pai dela foi embora de casa, que a mãe dela é alcoólatra, que ela vai perder a casa, que ela briga com a irmã dela, que ela odeia a vida dela e que elas não têm futuro. E aí você vem, na maior cara de pau, falando que o seu problema é porque você não quer ser herdeiro. Nick, toma vergonha na cara, meu filho. Se você não quer ser herdeiro, não seja. Se você não quer seguir os caminhos do seu pai,
não siga. Tá vendo como é simples? A não ser que ele tenha que sustentar a família. Mas eu não acho que foi isso que eles quiseram dizer no filme, não. Que ele tem que sustentar a família. Ai, mas meu pai vai ficar decepcionado. Nick, seu pai tá morto. Ele não vai saber. A não ser que você entrar numa sessão espírita e contar pra ele. Do contrário, ele não vai saber. Ai, mas a minha família... Nick, eles vão superar. As pessoas superam o fato de você não ter virado delegado. Tá tudo bem. Você tem a chance de seguir um outro destino. A Zig, ela não tem escolha, porque o destino dela é uma bosta. A vida dela é uma desgraça. Não tem como ela mudar isso. Não tem nada que ela possa fazer. Ai, não quero ser dele. Ah, Nick, vá pro quinto dos infernos. Eu senti uma vontade de dar um murro na cara dele, porque eu falei, mano, oh, na moral. Mas no geral, eu gostei do personagem. Se no primeiro filme eu reclamei que ninguém morria, nesse aqui morre todo mundo. Morre metade da galera. Ai, vamos lá. A Dina e o Josh, eles levam a Sam, possuída pela bruxa, lá pra casa da, então, Cyberman, que é a Zig. E pedem pra ela ajudar, perguntam se tem algum jeito de acabar com a maldição, de trazer a Sam de volta, blá, blá, blá. Não tô nem... Eu tô cagando pra ser personagem super... Enfim. Nisso, ela começa a contar a história de 1978. A Zig, ela é levada por 3 meninas, as patricinhas que você torce pela morte delas, que sempre tem. E a patricinha principal, a Sheila, e sim, eu pesquisei o nome dela no Google porque eu tenho sérios problemas em lembrar o nome das pessoas. Então eu esqueci que o nome dela era Sheila. A Sheila acusa a Zig de estar possuída pela Sarah Fear, porque a Zig roubou o dinheiro dela. Por algum motivo, essa menina doida, ela só fala da bruxa. Ah, porque eu não sei quem tá possuído pela bruxa, não sei o que é a bruxa. Não sei por que ela tem essa ficção pela bruxa, mas ela tem. Ela realmente acredita que o pessoal de Shadyside tá amaldiçoado pela bruxa. Não, assim, eles realmente estão, mas isso não vem ao caso. A Zig, ela é presa em uma árvore e a Sheila queima o braço da Zig com um isqueiro, bem psicopata mesmo. Nisso chega o príncipe herdeiro, o Nick, e mais um menino que é um super de um babaca e é mais um personagem pra você torcer que morra. Ele é proporcionalmente babaca. É o Kurt. Todo personagem que se chama Kurt é babaca. Pode ter certeza. Ou é idiota. Ou os dois juntos, né? Tudo bem. Os dois, Kurt e Nick, são de Sunnyvale. E o Kurt é meio que o líder do pessoal de Sunnyvale. Depois aparece a Cindy e o namorado dela, o Tommy. Gente, o Tommy. Eu não sei porquê, mas eu gostei tanto do Tommy. Eu achei ele tão gracinha. Ele é calmo, ele é gentil, ele é fofo. Ele parece aquele tipo de cara que vai ler um poema pra você, que vai colher uma rosa pra você, que vai fazer uma pintura pra você. Não sei porquê, mas eu achei o Tommy tão gracinha. Eu me apaixonei por ele. Pena que... Enfim, né? O que acontece com o Tommy? Calma aí, que a gente já chega nessa parte. Cindy e Tommy estão limpando o banheiro. A Cindy reclama de tudo. A gente percebe que ela é um tanto quanto chata. Mas, por enquanto, é só isso. Também conhecemos a Alice e o Arnie... Enfim, o namorado da Alice. A Alice e esse namorado dela curtem drogas e músicas e viver loucamente. E a Alice e a Cindy, elas já foram melhores amigas no passado, mas aconteceu alguma coisa entre elas, que a gente não sabe o que é, mas a Alice chama a Cindy de dedo duro. Então a gente sabe que tem uma coisa errada, mágoas do passado. O drama real começa a acontecer quando a enfermeira Lane tenta matar o Tommy. Acontece que a enfermeira Lane, ela é a mãe da Ruby Lane, uma das assassinas que apareceu lá no primeiro filme, que aparece cantando, enfim, é ela. A Ruby, ela matou 7 amigos dela em uma festa e depois ela tirou a própria vida, e ela fez isso porque ela estava possuída pela bruxa. Na primeira vez que ela aparece, a gente já percebe que a enfermeira Lane não está muito bem da cabeça, que ela está meio que transtornada. Mas a gente não imagina que ela vai tentar matar alguém. Ela aparece com uma faca e ela diz pro Tommy que viu o nome dele numa pedra. Na pedra, na verdade, a gente não sabe que pedra é essa ainda. E ela fala que de um jeito ou de outro ele vai morrer. De um jeito ou de outro você vai morrer essa noite, palavras dela. Nisso, ela ataca ele. A Cindy também tá na sala, mas ela fica paralisada porque ela tá em choque, não consegue fazer nada. A mulher tenta matar ele, aí ele vai lá e empurra ela bate a cabeça, ele também bate a cabeça, ela desmaia. Ninguém entendeu por que ela fez aquilo. Uns dizem que ela tava possuída pela bruxa, outros dizem que ela era doida, assim como a filha dela. A Cindy, ela se recusa a acreditar que o pessoal de Shadyside tá amaldiçoado por uma bruxa, até porque é uma coisa meio ridícula de se pensar. Eu concordo com a Cindy. E aí,
ela tenta provar que a enfermeira, na verdade, não estava doida, ou não, quer dizer, não estava possuída pela bruxa, e sim que ela estava usando alguma coisa, algum tipo de droga, e por isso que ela fez aquilo. Nesse meio tempo, eles começam os preparativos da Guerra das Cores. É basicamente um rouba-bandeira, sei lá, você já jogou rouba-bandeira na sua escola? Então, é basicamente isso, você tem que roubar a bandeira do outro time. É um jogo entre os dois grupos. A Cindy e a Ziggy, elas discutem. A Ziggy fala que só acontece coisa ruim com o pessoal de Shadyside, por isso que a enfermeira ficou louca. A Cindy fala que isso de maldição não existe, que as coisas acontecem por um motivo. A Ziggy fala que a Cindy se recusa a ver a verdade, que ela quer sempre buscar uma explicação porque isso é muito mais fácil do que encarar a verdade. E nisso a gente descobre que o pai delas foi embora, que a mãe bebe, que elas vão perder a casa, enfim, drama. A Cindy, ela finalmente começa a parte da investigação, a parte mais interessante. Ela e o Tommy, eles entram na enfermaria e lá, a Cindy encontra um frasco de remédio pela metade, que ela acredita ser a tal droga que a enfermeira tá usando. Mas o Tommy encontra também um caderno de anotações com coisas sobre Sarah Fier, a bruxa. Ele descobre que a maldição da bruxa só vai durar enquanto a mão dela estiver separada do corpo. Eu acho que eu não expliquei exatamente a maldição da Sarah Fier, então vou explicar aqui bem rápido. Ela ia ser enforcada, aí ela cortou a mão dela fora, na pedra do diabo, ela fez um pacto com o diabo pra viver eternamente, e é basicamente isso, ela separou o corpo dela da mão dela. No primeiro filme, eles acham o corpo dela, e no segundo filme, eles estão atrás da mão dela. Além das anotações, também tem um mapa de onde a Sarah Fier supostamente estaria, os restos dela, a casa dela. No meio disso tudo, dessa descoberta deles, isso aconteceu bem rápido, na verdade. A Alice e o namorado dela se intrometem, entram lá na casa com aquele jeitão deles, roubam a bolsa da Cindy com a droga e o diário da enfermeira e decidem que eles querem visitar a casa da bruxa no meio do mato à noite, como dois patetas. Nesse meio tempo, a Ziggy e o Nick se encontram, percebem que tem muito em comum, romance. As meninas lá do Satanás, as três insuportáveis, elas picham a cabana da Ziggy, ela vai se vingar, e aí o Nick oferece ajuda, e a Ziggy aceita. Eu sei como você pode se vingar, então vamos lá, você vingar comigo. O Nick, ele é tipo galã, ele é todo pavãozinho, sabe? Meio assim, com os peitos abertos. Ele é tipo galã do acampamento. E aí ele tá afim da Ziggy, que é esquisita. Pensando agora, a Ziggy, ela mal se envolve na investigação da bruxa. Na verdade, ela não se envolve nada na investigação. O drama da Ziggy é tipo beijo na boca, revolta, tentar sobreviver, se vingar das pessoas. Basicamente essa é a história da Ziggy. No meio do mato, seguindo o mapa da Mary, a enfermeira, eles encontram uma casa. Nessa casa, aparentemente abandonada, tem vários livros, ossos, artigos, coisas de feitiços, velas. E aí lembra o lance da Cindy querer provar que a Mary usava drogas, e aí ela achou um frasco, uma gaveta, blá, blá, blá. Mas aí o namorado da Alice conta que aquelas drogas, na verdade, não eram drogas assim, era só paracetamol. Não era droga de verdade. A Mary não tava se drogando, ela não tava usando nada, ela só tava surtada. Dentro dessa casa também tem uma pedra, e nessa pedra, a tal pedra que eu tinha falado pra vocês, tá escrito o nome de todos os assassinos de Shadyside. E qual que é o último nome da lista? Exatamente, Tommy, o namorado da Cindy. O Tommy, ele tava escutando uns sussurros, tava sentindo uma dor de cabeça, tava se sentindo meio mal, e aí, de repente, ele pega um machado e toma-lhe na cabeça do Arnie, o namorado da Lisa, não sei o nome dele. Enfim, morre. Aí elas veem isso e elas saem correndo, gritando pra dentro da casa da bruxa. Na verdade, não é uma casa, é mais uma caverna do que uma casa. E aí elas vão correndo lá pra baixo, subterrâneo. Aí elas correm, o Tommy agarra o pé da Cindy, ela dá uma bica na cara dele. Elas entram dentro do que parece ser uma caverna e cai um monte de pedra na cabeça do Tommy, mas ele não morre. Sempre que ele morre, a bruxa traz ele de volta. Aí, ele sai da caverna e ele vai pro acampamento com o machado na mão, pronto pra matar todas as crianças. Nisso, o filme se divide em dois pontos principais. O pessoal do acampamento
e a Cindy e a Alice presas na caverna da bruxa. No acampamento, eles estão brincando de rouba-bandeira, tudo indo muito bem, tudo indo muito bom. Nesse ponto, a Cindy, ela já começa a mudar. Ela não acreditava na bruxa, ela tava tentando ser certinha ainda, mas a partir desse ponto, depois que o Tommy dá uma machadada na cabeça do menino lá, ela começa a mudar. Primeiro, ela percebe que a caverna onde elas estavam, na verdade, era o símbolo da bruxa, então tinha como elas chegarem no centro desse símbolo, talvez a saída. Enfim, o Tommy sai na sua matança. Eu fiquei com dó porque eram crianças, eles eram piquititicos, e aí ele vai lá e tchama na cabeça. Eu fiquei com dó de verdade. Tinha um menino que ele era todo fofinho, todo, sabe, vontade de apertar. E aí o Tommy vai lá e desmonta o menino com um machado. Obviamente o filme não mostra como ele faz isso, mas mostra as partes espalhadas e o sangue. Entre a Cindy e a Alice, elas encontram o centro do enigma lá, e é um monte de gosma misturada que parece um coração que fica pulsando. E a Alice, não sei porquê, ela não, na verdade eu acho que ela escuta uns sussurros e ela toca nesse coração gigante, e ela vê todos os assassinos da Sarah Fier. No acampamento, o Tommy tá lá, né, fazendo o papel dele. E aí o Nick, o galã herói, ele reúne todo mundo e fala que eles precisam ir embora, mas pra eles irem embora, primeiro ele tem que achar todo mundo, então ele fica reunindo a galera lá. O Kurt, ele tá lá com uma menina no meio, na cabana dele, mas não é importante porque ela morre. A Sheila tá presa no banheiro, e tem também mais uns figurantes perdidos que o Nick vai atrás. A Ziggy, ela vai atrás da Sheila pra salvar ela. A Sheila dá um tapa na cara da Ziggy e a Ziggy dá um soco na cara da Sheila e desmaia a Sheila. O banheiro, que a Sheila ficou presa, ele fica em cima da caverna, que a Cindy e a Alice estão presas. Então a Ziggy vai lá, salva a Sheila, não, dá um murro na cara da Sheila. E aí ela encontra a Cindy e ela joga um balde pra tentar tirar as meninas pela privada. Mas quem aparece, o que acontece? Senhor Tommy, e ele dá uma machadada em um personagem figurante que também morre. Esse personagem, ele é figurante, eu gostava um pouquinho dele, mas ele morre. E aí nisso começa mais uma perseguição. Resumo da ópera. A Alice, ela encontra a mão, elas conseguem sair da caverna, a Ziggy quase morre mais de uma vez. A Cindy sai da caverna, ela arregaça com o Tommy, eu acho que ela dá uma pasada na cara dele, e aí o Tommy desmaia. A Alice acha a mão da bruxa, e tudo está parcialmente bem. Morreu um monte de gente, mas tudo bem, tipo, tá se encaminhando pro final. Acontece um monte de coisa, tipo assim, acontece umas coisas, mas não são exatamente importantes pra história central, são importantes ao mesmo tempo não são importantes. Eu decidi não falar, eu decidi pular um monte de coisa, porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Se você quiser saber, você assiste o filme, não é verdade? É o resumo do resumo. Enfim, no final, elas estão indo desenterrar o corpo da Sarah Fier. Nesse meio tempo, a Alice morre, como eu falei, todo mundo morre nesse filme. A Alice morre. Aí a bruxa, ela invoca todos os monstros dela pra irem atrás da Ziggy e da Cindy enquanto elas desenterram o corpo. Aí tem aquela tensão, porque os monstros estão vindo, elas estão desenterrando o corpo da mesma árvore que a Sarah Fier morreu há muitos anos atrás, e elas desenterrando o corpo e os monstros vindo e a música lá em cima não tá chovendo não. Tá chovendo? Não lembro, mas tá escuro. Quando elas conseguem cavar bem fundo, os monstros chegam até elas e elas descobrem que o corpo da Sarah não estava enterrado naquele lugar. A verdade é que ninguém sabia onde estava o corpo da Sarah. Uma das últimas cenas é a Cindy dizendo pra Ziggy correr enquanto ela ia tentar atrasar os monstros. Detalhe, sabe o líder de Sunnyville? O Kurt, o babaca? Então, o Nick pede pra ele esperar enquanto ele vai procurar as outras pessoas, só que ele não espera. Ele pega o ônibus, enfia todo mundo no ônibus e ele vai embora. Então, ele deixa todo mundo pra trás. Então, só ficam no acampamento o Nick, a Ziggy, a Cindy e a Alice que morre. A Ziggy, ela sangra na mão da bruxa, e aí a bruxa só vai atrás de quem sangra em cima dos ossos dela, porque ela é chata e folgada, eu ainda não gosto da bruxa. Cena final, a Cindy, ela fala pra Ziggy correr, porque os monstros estão atrás dela. Música emocionante, câmera lenta, e aí o monstro pega a Cindy e a Ziggy.
A morte da Cindy foi muito mais emocionante do que a morte da Sam, por exemplo. Acho que a gente teve mais tempo de conhecer a Cindy, ela mostrou muito mais coisas do que a Sam. O papel da Sam era basicamente ser a ex-namorada, só isso. No primeiro filme era, eu vou te salvar porque eu gosto de você, porque eu te amo. No segundo filme era, eu vou me sacrificar pela minha irmã, tá ligado? As duas morrem, porque nós sabemos que elas vão morrer, mas que uma vai sobreviver. Surpresa, é a Ziggy. Eles conseguem trazer ela de volta, aí ela muda de nome, não conta nada sobre a bruxa, só sobre o Tommy, que ele enlouqueceu e matou todo mundo. Quem conta essa versão é o Nick, porque como ele quer ser delegado, não tinha como ele contar que uma bruxa possuiu todo mundo e saiu matando a galera. Mas isso magoou a Ziggy, porque ela queria que as pessoas acreditassem na história dela, queria que acreditassem que a bruxa fez aquilo, e a única pessoa que sabia da verdade mentiu e decidiu não contar nada. No final do filme, a Dina e o Josh, eles contam que eles encontraram sim o corpo da bruxa, então agora eles tinham as duas coisas, a mão da bruxa e o corpo da bruxa. Sendo assim, era possível parar a maldição. A Dina, ela vai até o lugar onde eles deixaram o corpo, junta a mão e o corpo e começa a sair sangue do nariz dela. Quando ela junta as duas coisas, ela vê a bruxa. E não só isso, ela vira a bruxa. É então que aparece o trailer do terceiro e último filme dessa saga, e eu tenho esperanças de que esse vai ser o meu favorito dos três. No terceiro filme, eles reúnem todos os personagens, só que em 1666. No último filme, eles vão explicar a história da Sarah Fier. Eu tô ansiosa pra esse filme porque é aqueles filmes antigos, de bruxas antigas e pessoas antiquadas. E eu gosto de filme assim, porque é tudo extremo. Você traiu seu marido? Então vou te queimar na fogueira, vou tacar pedra em você. É nesse nível. Tem umas coisas muito absurdas e você fica muito angustiado. Eu não sei vocês, mas eu estou pronta pra ficar angustiada.